Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula falando agora de circuitos digitais, né? A gente vai começar falando sobre os sistemas de numeração, né? Como é que eles funcionam. A gente viu que na evolução dos computadores, a gente viu que alguns computadores eles trabalhavam com sistema decimal, ou seja, usando os 10 números de 0 a 9, e alguns computadores eles trabalhavam com um sistema de numeração binário, ou seja, eles só usavam todas as operações, eles faziam utilizando apenas dois números, o 0 e o 1, certo? Então todas as quantidades elas eram representadas apenas usando esses dois números, zeros e uns, né? Então, como é que ocorre isso? Como é que funciona esses sistemas de numeração? É isso que a gente vai entender agora, né? Por exemplo, o que quer dizer 14? Né? O que quer dizer 14? A gente sabe que, por força da educação e do hábito, os algoritmos um e 4, esses dois símbolos, na verdade, um e 4, colocados dessa forma aí, representa a quantidade de 14, certo? Representa a quantidade de 14. Mas, por exemplo, essa mesma quantidade, ela pode ser representada de outra forma, em algoritmo romano, por exemplo. Em algoritmo romano, a mesma quantidade de 14, ela vai usar símbolos diferentes para ser representada. Então é assim que funcionam os sistemas de numeração basicamente, certo? Eu tenho as mesmas quantidades representadas com símbolos diferentes em diferentes sistemas de numeração. Então, a quantidade 14, no sistema de numeração decimal, ela é representada pelo símbolo do 1 e do 4 colocado a um ao lado da outra. Enquanto em binário, isso vai ser usado outro símbolo para representar essa mesma quantidade, né? A gente não precisa de nenhuma ferramenta para chegar a essa conclusão. Mas isso só é verdade se estivermos utilizando um sistema de numeração decimal, ou seja, na base 10. Então, o 1 ao lado do 4, 1 na frente do 4, esses dois símbolos, eles representam a quantidade 14 apenas no sistema decimal, né, no sistema de base 10. Em outro sistema, esses dois símbolos colocados um lado do outro já pode significar outra quantidade, certo? A gente vai ver isso aí. Então, os algoritmos 1 e 4 poderiam representar a quantidades 20 ou 12, dependendo da base que ele estiver sendo usada, por exemplo. Assim como os caracteres x, i e v, ele também representa 14, certo? Se estivermos utilizando os algoritmos romanos. Então, dependendo do sistema que a gente está usando, aqueles símbolos eles vão representar quantidades diferentes, certo? O sistema decimal é utilizado hoje de forma padronizada no dia a dia, seja no comércio ou em transações bancárias. Não há necessidade de esclarecer se o valor está expresso na base decimal ou não. Então, como ele é um padrão, o sistema decimal, todo número que a gente vê por aí, a gente não pergunta em que base ele está, a gente não pergunta se ele está no sistema decimal, porque como ele é o padrão, a gente já deduz que ele está no sistema decimal, certo? Mas eles são apenas símbolos para representar quantidades, né? A gente não pergunta porque eles são padrão. Mas como a gente vai trabalhar aqui com sistemas de numeração e conhecer cada um deles agora, a partir de agora, todo número que você vê, você tem que se perguntar em que base esse sistema está. Porque a gente pode ter vários, como a gente vai ver, certo? Então sempre vai haver agora a necessidade de deixar claro, de esclarecer se o valor está expresso em base decimal ou em outra base, certo? Então nem sempre foi assim. Diversos povos criaram diversas formas de representar quantidades e algumas sobrevivem até hoje, né, no nosso dia a dia. Por exemplo, porque estamos acostumados a comprar certas mercadorias em dúzias, por exemplo, certo? Por quê? Por que isso? Certamente porque existe um sistema de numeração de base 12, por exemplo. Ou porque um minuto tem 60 segundos e uma hora tem 60 minutos. Provavelmente porque era outro sistema de numeração que era usado. Talvez esses sejam fósseis culturais, né? Mecanismos ancestrais
de sistemas, esses sistemas de numeração que utilizavam a base 12 ou a base 60 em vez da base 10, certo? E a gente usa a base 10 por quê? Porque o ser humano começou a contar com os dedos das mãos. E a grande maioria das pessoas tem 10 dedos, eu espero, né? A gente espera que elas tenham 10 dedos, certo? Então, por isso que a gente usa o sistema de numeração decimal, por isso que ele se tornou padrão, né? Exatamente por esse motivo. Mas isso não impede de que existam vários outros, né? Como é o caso de a gente comprar alguns objetos, algumas mercadorias em dúzias, né? O tempo ser contado em 60 segundos, né? 1 minuto em 60 segundos, 1 hora em 60 minutos, etc. Então aqui, por exemplo, nessa figura aqui, a gente tem a mesma quantidade de bolas azuis, por exemplo, que elas estão representadas de maneira diferente. Ó, você vê aqui que eu tenho o primeiro grupo de cima, ele tem quantos? Ó? 3, 6, 9, 10. Então ele está agrupado em 10, certo? Então ele tem um grupo de 10 mais 2 unidades. Então tem um 12 na base 10. 1, 2 na base 10. Ele tem um grupo de 10 mais 2 unidades. E esse aqui, a gente tem aqui em cima um grupo de 8 mais 4 unidades. 8 mais 4 dá quanto? Dá 12. Aqui também tem 10 unidades mais 2 dá quanto? 12. Então aqui tem 12, aqui também tem 12. Só que aqui está representado de maneira diferente. Você vê que a primeira fileira ela tem 8. Então ele está agrupando de 8 em 8. Enquanto nesse de cima aqui, ele está agrupando de 10 em 10. Então tem um grupo de 8 mais 4 unidades. Olha aqui. 1, 4. 14 na base 14, entre aspas, na base 8, representa quanto? Representa 12 também. O 12 na base 10 é o 12 que a gente conhece. A base 10. Tem 12 unidades. Um grupo de 10 mais um grupo de 2 unidades. Aqui tem 12 unidades também, só que ele está representado diferente, porque a gente está usando a base 8. Então eu tenho um grupo de 8 unidades mais 4 unidades, fazendo um total de quanto? De 12. Você vê que a mesma quantidade aqui está sendo representada com símbolos diferentes, com sistemas de numeração diferentes. Mas, de novo, é a mesma quantidade. São apenas formas diferentes de representar a mesma quantidade. Entendido? Se não entendeu, anota e me pergunta no grupo. Existem indícios de uso no passado de outras bases e sistemas numéricos, além desses que nós vimos, como o sistema de base 10, o sistema de base 12. Então, poderia existir o sistema de base 20, que ainda pode ser encontrado em certas expressões em francês, por exemplo, né? 4 vezes 20, para expressar uma quantidade de 80. Né? Em francês você não fala 80, você fala 4 vezes 20. Né? Então, isso quer dizer que pode ter existido um sistema há muito tempo atrás, um sistema de numeração base 20. Né? Então, um sistema numérico conhecido, que ainda é usado, é o sistema romano, por exemplo. Vocês todos devem conhecer os algarismos romanos. Ele usa os caracteres I, V, X, L, C, D e M para formar valores numéricos e é totalmente diferente e muito mais complexo do que o sistema decimal, certo? Principalmente por não ter conceito de posição que existe em sistemas números base, por exemplo, como o decimal. Então, quando a gente tem um na frente de outro número, a gente sabe que, por exemplo, eu tenho dois números, como a gente estava vendo, o 14. Então, se o 1 está na frente de 4, quer dizer que o 1 ele representa, na verdade, 10 unidades, como a gente viu no exemplo anterior, certo? No sistema de numeração romano, o sistema romano, ele não tem esse conceito de posição, certo? Então, para representar a quantidade 419 no sistema romano, usa-se a representação C, D, X e X. Não é o nosso objetivo aqui explicar o funcionamento do sistema romano, mas apenas para descrever este exemplo, o funcionamento é o seguinte: 500 menos 100
mais 10, que é o x, mais 9, ou menos 1, né? Que é o xi, certo? Então é mais ou menos dessa forma que funciona o sistema romano. 500 menos 100, que seria o 400, que é representado pelo CD. Mais 10, que é o x, certo? Mais 9, que é o xi. Ou pode ser menos 1, certo? Ou pode ser 10 menos 1, na verdade. Entendido? Então, 500 menos 100 é o CD. Mais 10, que é esse x aqui. Ou mais 9, que é o xi. Mas o xi também pode ser 10 menos 1, certo? Mesma coisa. Sistemas números base. Um sistema decimal é baseado no conceito da aritmética de posição. Isso quer dizer que cada casa de um valor expresso no sistema decimal corresponde a uma potência de base. Então, como funciona? A partir da direita para a esquerda, a primeira casa ela representa a base elevada à potência zero. A segunda elevada à potência 1. A terceira elevada à potência 2. E assim por diante. Certo? Vocês vão lá entender melhor. Então, quando eu tenho o valor 419, então a gente pode traduzir ele rapidamente para 4 centenas, certo? E como ele está na posição 1, 2, 3, então é 2 elevado, 10 elevado a 2, certo? 1, ele está na posição 1, 0, 1. Então é 10, está na posição, exatamente, 1. Então é 10 elevado a 1, o 9 está na posição 0, 10 elevado a 0. Né? Então como é que eu faço aqui? Basta que eu faça o 10 elevado a 0. É quanto? É 1. Vezes 9, 9. Aí eu somo com o seguinte. 10 elevado a 1 é 10 vezes 1, 10. Mais o 9 eu tenho 19, certo? Aqui eu faço 4 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é quanto? 100 vezes 4, 400. 400 mais os 19 que eu tenho aqui, eu formei o número 419, certo? Então, o sistema decimal é mais comum, mas usamos outras bases dentro da computação. Às vezes é necessário usar bases 2, base 8, base 16. Esses sistemas são chamados de binário, que é o base 2, octal, base 8, e hexadecimal, base 16. E aí, a sistemática para representar o número vai ser a mesma, certo? Se eu tiver aqui na posição 1, aqui na posição 0 aqui, né, melhor dizendo. Então, se for o número aqui, o símbolo, se for 9, em vez de fazer, se ele tiver no sistema hexadecimal, eu vou fazer 16 elevado a 0, aqui eu vou fazer 16 elevado a 1 e aqui 16 elevado a 2, certo? Se ele tiver na base 16 hexadecimal, que não é o caso desse aqui, esse aqui está na base 10, certo? Só um exemplo. Então, para representar quantidades nesses sistemas, usamos algoritmos organizados da seguinte forma. Um sistema numérico na base K requer K símbolos. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, que um sistema na base 10, ele requer 10 símbolos. Aí eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um sistema na base 8, ele vai requerer quantos símbolos? 8. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 números. No sistema na base 2, 1, 2. 0, 1. Na verdade, né? 0, 1. 2 números. O sistema na base 16, aí eu vou ter de 0 a 9, eu tenho um 10, aí eu vou completar com as letras do alfabeto. A, B, C, D, E e F. Certo? Então, seguindo esse raciocínio, os sistemas decimais são formados a partir de 10 dígitos. Todo e qualquer número do sistema decimal eu represento com esses 10 dígitos aqui, com esses 10 símbolos. Né? Se estiver na base binária, eu represento com 2 símbolos, o 0 e 1. Se estiver no octal, eu represento com 8 símbolos, de 0 a 7. Certo?
O sistema binário ele usa base 2 e os seus números são construídos a partir de apenas dois dígitos, o 0 e 1. Apenas esses dois símbolos, eu represento qualquer número. Os números octais eles utilizam base 8 e utilizam 8 dígitos para formar seus números. Então, se um número na base 8, qualquer quantidade pode ser representada apenas com esses 8 algarismos aqui, certo? Na base 2, qualquer quantidade eu represento com esses dois algarismos aqui, com esses dois símbolos. Na base 8, qualquer quantidade eu represento com esses 8 símbolos, certo? Em um sistema hexadecimal, que usa de base 16, né? Eu preciso de 16 símbolos, certo? Para representar as quantidades. Então, dessa forma, são necessários outros símbolos além dos números de 0 a 9, porque de 0 a 9 eu só tenho 10 símbolos. Então, por convenção, a gente usa as letras de A a F para representar esses valores, certo? Então, de A a F representa esses valores, assim os números hexadecimais utilizam os seguintes caracteres para representar quantidades. Então, qualquer quantidade existente eu represento com esses 16 caracteres aqui, certo? Aí a gente vai ter números formados por letras, né? Formados por letras. Quantidades representadas por letras, por números e letras, né? Os quatro sistemas, binário, octal, hexadecimal, o funcionamento é o mesmo, certo? Como eu falei aqui, ó. Cada sistema ele tem, cada algarismo, cada símbolo ele tem uma posição. E essa posição, né, você vai usar como expoente da potência base, certo? A casa mais à direita corresponde à potência 0, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 8 elevado a 0, 10 elevado a 0, 16 elevado a 0. A casa seguinte, à esquerda, corresponde à casa potência 1. Então, 2 elevado a 1, 8 elevado a 1. Se tiver na base 8, se tiver na base 10, é 10 elevado a 1. Se tiver na base 2, na base 16, é 16 elevado a 1 e assim por diante. É sempre eu vou pegar sempre da direita para a esquerda. Eu começo no 0 e vou da direita para a esquerda crescendo a potência. 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Certo? A princípio pode parecer complexo, mas não tem nada de difícil não, certo? Se for necessário aqui eu gravo escrevendo no papel para vocês entenderem aqui e ficar mais fácil, né? Ou a lousa virtual a gente dá um jeito. Mas é simples, é simples. Então, a princípio parece complexo, mas todos os sistemas eles funcionam do mesmo jeito, certo? O sistema decimal que utilizamos no dia a dia basta substituir os conceitos de unidade, dezena e centena por 10 elevado a 0, unidade, 10 elevado a 1, 10, dezena, 10 elevado a 2, 100, centena, certo? A compreensão de outras bases fica muito simples. Na unidade, no sistema hexadecimal, eu vou ter o quê? 10 elevado a 0. Na casa das dezenas, na unidade, no sistema hexadecimal, eu vou ter o quê? 10 elevado a 16. Nas casas das centenas, no sistema hexadecimal, eu vou ter 16 elevado a 2. E assim por diante, se for no binário, mesma coisa, certo? Então é simples, não tem nada de complicado. Então, por exemplo, aqui abaixo, vamos representar o mesmo número, 419, nas bases 2, 8, 10 e 16. Primeiro, o binário. Então, eu vou fazer como? Eu vou, primeiro, da direita para a esquerda, fazer o 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7, 2 elevado a 8, certo? A soma de todos esses números aqui tem que dar o 419, certo? Tem que dar o 419. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 1 nos valores que eu for utilizar para formar o 419, certo? Então, 256
128, eu vou somando. Mais 32, mais 2, mais 1. Se eu somar todos esses números, eu formo 419, certo? Então é dessa forma que eu represento. E como é que fica o número binário? Fica 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, na base 2. Esse número aqui, esse monte de 0 e 1, representa o 419. No octal fica como? 8 elevado a 0, vezes o 3, que é o número que está aqui, né? 8 elevado a 1 vezes o 4, que é o número que está aqui. 8 elevado a 2 vezes o 6, que é o número que está aqui. Eu somo tudo, dá quanto? 419. 384 mais 32 mais 3 dá 419. Certo? Decimal. É o mesmo jeito. Certo? Eu pego 10 elevado a 0 vezes 9, que é o número que está aqui, o primeiro lá. Dá 9. 1 vezes 10 elevado a 1 dá 10. 4 vezes 10 elevado a 2 dá 400. Soma tudo dá o quê? 419. Isso a gente já sabia, porque é o decimal. Certo? No hexadecimal, 16 elevado a 0 vezes 3 dá 3. 16 elevado a 0 é 1. Aí aqui a gente tem o A. O A eu botei aqui 10 elevado a 16 vezes 16 elevado a 1. Por que o A eu coloquei 10? Se você prestar atenção, de 0 a 9, depois vem o A. O A é justamente o décimo, certo? O A é justamente o décimo. Então, a gente coloca o 10 aqui. Porque a gente está levando para decimal. Então, a gente coloca o 10 aqui. 10 vezes 16 elevado a 1 dá quanto? 160. 16 elevado a 2 dá 256. Soma tudo isso aqui, dá 419 também. Então, aqui a gente tem a mesma quantidade representada por três sistemas numéricos diferentes, no binário, octal e hexadecimal. Então, o mesmo número tem formas diferentes. Em binário ele é 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. É quanto? 419. Em octal, 6, 4, 3, na base 8, é 419. Em hexadecimal, 1 a 3 é também 419. Então, do mesmo jeito, eu represento um número, certo? O mesmo número, quer dizer, eu represento de várias formas diferentes, utilizando a mesma forma, certo? Então, se executarmos as somas apontadas, veremos que todas as representações se referem ao mesmo valor. A única diferença é o quê? A base. Na tabela abaixo, vemos algumas representações em binário, em octal e hexadecimal dos valores de 0 a 32, certo? Se você estiver confuso aqui em como converter, né, não se preocupe, que eu vou explicar como é que você passa um número de binário decimal para qualquer outra base, certo? Tem uma formazinha, um truque. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz isso aqui. Eu só quero que vocês entendam que um mesmo número ele pode ser representado, né, a mesma quantidade ela pode ser representada em qualquer sistema de numeração, certo? E a fórmula é a mesma, só troca a base, certo? Eu quero que vocês entendam isso. Depois eu vou mostrar como é que você converte, faz a conversão, né? Leva um número, por exemplo, que está em decimal para hexadecimal, ou para binário, ou para octal. Vou mostrar tudo isso aí. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o 0 em binário, decimal e octal é 0. O 1 também. O 2 em decimal, em binário ele já fica diferente, é 1, 0. Certo? Então, um conjunto de duas unidades, um conjunto de 2 e 0 unidades. No octal é 2, hexadecimal é 2. E assim por diante, certo? Assim por diante. E você não precisa decorar isso aqui, você vai entender quando a gente explicar as conversões, né? Eu só quero que vocês entendam que o mesmo número aqui, ó. Isso aqui, esses números aqui em decimal, em binário aqui, eles são o mesmo número. Em octal aqui, ó, são o mesmo número, certo? Isso quer dizer que o 12 é o mesmo 14 em octal, certo? Que é o C em hexadecimal. Só quero que vocês entendam isso, que existe essa relação.
e assim por diante. Isso aqui é uma correspondência entre essas três bases, né? Binário, octal e hexadecimal. Então, por que a gente escolheu, por que os pesquisadores e cientistas da computação escolheram utilizar o binário? Muitas pessoas devem se perguntar, né? Por que os engenheiros de computadores eles decidiram utilizar o sistema binário em vez dos decimal, que é muito mais natural para todos os usuários, né? Pelo menos atualmente é mais natural você usar o sistema de numeração decimal. Mas a questão aqui é meramente praticidade, né? Conforme a gente viu aí, para representar qualquer valor binário, a gente precisa apenas de dois símbolos. Então fica mais fácil para o computador utilizar apenas dois símbolos para representar qualquer quantidade. É muito mais simples você criar um dispositivo que possa detectar dois estados diferentes em um circuito elétrico. Por exemplo, aceso ou apagado. Ah, tem corrente elétrica ou não tem corrente elétrica passando pelo dispositivo, né? Então fica muito mais fácil para você criar um dispositivo dessa maneira. Ou a presença de um sinal elétrico ou a ausência de um sinal elétrico, né? Então fica mais fácil você criar um dispositivo assim, né, do que você ter 10 símbolos. Então a questão é praticidade, simplicidade, certo? Então a princípio eu quero que vocês entendam isso aí. Se vocês não entenderam, é, principalmente essa parte aqui, ó, certo? Representar uma mesma quantidade em formas diferentes, o sistema romano, né? Quero que vocês entendam a relação que ele tem com o sistema decimal. Você pode representar o mesmo valor, certo? Em várias bases diferentes. Eu quero que vocês entendam isso. Depois, na frente, eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz a conversão. Qualquer coisa eu filmo aqui a caneta e o papel para que vocês possam entender como é que a gente faz essa conversão, certo? Então, qualquer dúvida, pergunta, fique à vontade, eu estou disponível no grupo aí para tirar dúvidas. Até a próxima.